San Diego, Califórnia, no dia 27 de janeiro de 1959. Um jato aguarda na cabeceira da pista nas instalações de montagem da Convair. Sob as suas asas, 4 motores General Electric já giravam no frescor da madrugada. Nada precedeu esta aeronave. Nenhuma máquina anterior havia testado os riscos em nome deste programa. Este era o avião de série número 1, o primeiríssimo Convair 880 jamais construído, e ainda não tinha alçado voo. Dentro da cabine de comando, a tripulação compreendia perfeitamente o que estava a pilotar. O projeto teve início em abril de 1956. 3 anos de trabalho de design, cálculos e fabricação haviam culminado neste momento singular. Antes de chegar a esta pista, o avião já ostentara 4 nomes distintos: Skylark, Golden Arrow, Convair 600 e, finalmente, 880, um número tirado diretamente da sua própria capacidade. 268 metros por segundo. As manetes de potência avançaram, os motores responderam, e o Golden Arrow alçou voo para o céu californiano pela primeira vez. 3 anos depois daquela manhã, a linha de montagem silenciaria. Ao longo de todo o programa, apenas 65 destas aeronaves sairiam da fábrica. A General Dynamics acabaria com um prejuízo de cerca de 185 milhões de dólares neste empreendimento, e a empresa nunca mais tentaria construir um avião comercial para o mercado. Nada disso, porém, havia acontecido ainda. Tudo o que os homens naquela cabine sabiam naquela manhã de janeiro era que a máquina sob eles podia voar, e que voava como nenhuma outra no firmamento. Para se compreender a lealdade que esta aeronave conquistou dos seus pilotos, basta olhar para o que a impulsionava. A Convair escolheu o turbojato General Electric CJ805-3 para propulsionar o 880. Este motor era a versão civil do J-79, o mesmo propulsor que equipava o Lockheed FE-104 Starfighter, o McDonnell Douglas FE-4 Phantom e o próprio B-58 Hustler da Convair, um bombardeiro supersônico. Estas aeronaves figuravam entre as mais exigentes de toda a frota militar americana. O Starfighter existia para interceptar ameaças supersônicas em altitude. O Hustler foi o primeiro bombardeiro supersônico operacional do país. E o J-79 era o que tornava ambas as missões possíveis. Agora, 4 descendentes desse motor militar pendiam sob as asas de um jato de passageiros. Cada CJ805-3 entregava 5.285 kg de empuxo, e com os 4 em funcionamento, o 880 podia descolar com um peso máximo de 83.733 kg na sua versão base. A velocidade de cruzeiro variava entre 871 e 990 km por hora. Para a otimização do consumo de combustível, o avião geralmente cruzava a Mach 0,82 a 10.668 metros de altitude. Uma vez que o 880 entrou em serviço de linha aérea, pessoas nos círculos da aviação destacaram que 990 km por hora o colocavam entre os transportes a jato mais rápidos em operação na época. A estrutura da aeronave, que envolvia esses motores, media 39 metros e 46 centímetros da proa à cauda. A envergadura chegava a 36 metros e 58 centímetros, com uma área alar total de 186 metros quadrados. Podia subir até um teto de serviço de 12.497 metros. O alcance do modelo base estendia-se por 4.578 quilômetros. Os engenheiros dotaram-no de um perfil aerodinâmico NAC A0011-64, modificado na raiz da asa, mudando para um perfil 0008-64 em direção à ponta, ambos moldados especificamente para a velocidade em que o 880 fora projetado para operar. A meio da produção, a Federal Aviation Administration exigiu a adição de instrumentação extra. Em vez de desmantelar secções da cabine já construídas acima da asa, a Convair resolveu o problema criando uma protuberância elevada, um tipo de carena, ao longo da parte superior da fuselagem. Essa decisão singular manteve o cronograma intacto e ainda conferiu à aeronave uma silhueta que as pessoas podiam reconhecer de relance. A Convair tinha lançado este programa em abril de 1956, com uma ambição clara: superar a Boeing e a Douglas no mercado de jatos, não por igualar os seus projetos, mas por ultrapassá-los por completo. O próprio nome já contava toda a história.
268 metros por segundo. A velocidade, por si só, era o produto que se vendia. 3 membros da tripulação operavam o Convair 880, um comandante, um copiloto e um engenheiro de voo. Tudo o que essas 3 pessoas sentiam na cabine de comando remetia a um facto primordial. Esta aeronave tinha sido construída para a velocidade acima de tudo, e essa única prioridade definiu seu comportamento em voo. Com peso máximo, a versão base necessitava de 2.667 metros de pista para descolar. Os engenheiros desenvolveram mais tarde uma variante atualizada, o 880M, para corrigir as deficiências operacionais do modelo original. O M adicionou 4 slats no bordo de ataque em cada asa, flaps Kruger montados entre a fuselagem e os motores internos, um leme de direção com assistência hidráulica, motores mais potentes, capacidade extra de combustível e trem de pouso reforçado. Graças a estas alterações, a distância de descolagem do M diminuiu para 2.301 metros, 366 metros a menos do que antes, e a sua distância de aterragem com peso mais leve baixou para 1.631 transported. Aquele leme de direção assistido resolveu um problema real que as tripulações tinham enfrentado ao pilotar o 880 original, que exigia um manuseamento direcional exato, especialmente com empuxo desigual entre os motores. As melhorias incorporadas no M refletiram lições tiradas diretamente da experiência dos pilotos. Os engenheiros estavam atentos. As tripulações que passaram para o M herdaram uma máquina mais indulgente, moldada diretamente pelo que a versão anterior havia ensinado a quem a pilotava. Em cruzeiro, a carga alar no 880 base era de cerca de 450 kg por metro quadrado, voando a Mach 0,82 a 10.668 metros, com um peso operacional próximo de 63.503 kg. Era exatamente o ambiente para o qual esta aeronave tinha sido projetada. Lá no alto, os 4 CJ-805 faziam exatamente o que os descendentes do J-79 foram construídos para fazer: gerar empuxo com uma espécie de autoridade de grau militar, mas reembalada para uso civil. Pilotos que acumulavam horas regulares no 880 frequentemente notavam que ele carregava mais desempenho em reserva do que a maioria das rotas jamais exigia. Essa capacidade extra acompanhava a aeronave como a compostura acompanha um piloto experiente. Silenciosa, sempre presente, percebida mesmo quando nunca totalmente necessária. A tripulação na frente sabia exatamente de onde vinham esses motores. Essa consciência os acompanhava em cada descolagem, em cada segmento de cruzeiro, em cada aproximação. O jato sob suas mãos partilhava sua linhagem com as máquinas mais rápidas do exército americano. E essa ascendência era impossível de esquecer uma vez que se soubesse. A Delta Airlines colocou o 880-22M em serviço regular em maio de 1960, equipado com os mais recentes motores CJ-805-3B. As tripulações que voavam essas rotas tinham à disposição uma aeronave refinada muito além do seu padrão de produção original, incorporando motores atualizados e as melhorias de manuseio introduzidas pela variante M. Esta era uma máquina construída para recompensar os pilotos que realmente a compreendiam. Nunca escondeu a sua potência. Em vez disso, entregava essa potência abertamente, com a honestidade peculiar de um jato que tinha mais do que suficiente para oferecer. Saia agora da cabine de comando e caminhe pelo corredor. O Convair 880 acomodava até 110 passageiros, em filas de 5 assentos, 2 de um lado, 3 do outro. Devido à fuselagem estreita, cada fila ficava próxima da estrutura externa do avião. As janelas pareciam ao alcance da mão. A altitude lá fora era algo que se notava, não algo abstrato. Os passageiros do 880 ficavam mais perto do próprio céu do que ficariam nos jatos mais largos que acabariam por substituir este projeto. A Trans World Airlines, uma das principais operadoras do 880, projetou um interior em estilo lounge que capturava o que voar significava no início dos anos 1960. Um voo era uma ocasião especial. Os materiais da cabine, o nível de serviço, a própria disposição, tudo isso o evidenciava. A cabine lounge da TWA, a bordo do 880, sobrevive hoje em fotografias da época, e essas imagens revelam algo claro. Esta era uma cabine construída sobre a ideia de que as pessoas lá dentro mereciam atenção genuína. O som preenchia aquela cabine da descolagem à aterragem.
4 turbojatos CJ-805 a funcionar em cruzeiro criavam uma assinatura acústica que antigos passageiros ainda descrevem com uma clareza impressionante décadas depois. Não era o zumbido abafado que os turbofãs trariam mais tarde ao transporte comercial. Não tinha essa distância ou suavidade. Os CJ-805 eram barulhentos, distintos, inconfundíveis. A própria cabine parecia vibrar com motores cuja linhagem remetia à fronteira da barreira do som. Os passageiros conviviam com aquele som durante toda a duração de cada voo, e muitos deles ainda se recordavam dele, nitidamente, anos depois. Aquela disposição de 5 assentos por fila conferia à cabine do 880 algo que nenhum contabilista de companhias aéreas conseguiria registrar nos seus livros. Uma sensação de escala que parecia humana. A aeronave parecia pessoal de uma forma que cada vez menos cabines teriam, à medida que a indústria se voltava para jatos de fuselagem larga construídos para volume. Para os seus 110 passageiros, o 880 oferecia um espaço que parecia moldado em torno deles, e não de uma mera fórmula de assentos. A linha de produção encerrou após 3 anos, 65 aeronaves construídas entre 1959 e 1962. A General Dynamics perdeu cerca de 185 milhões de dólares, com algumas estimativas a apontar para valores ainda maiores, e a empresa abandonou definitivamente o negócio de aviões comerciais. 2 problemas estruturais levaram o programa ao colapso. O primeiro foi a própria cabine. A configuração de 5 assentos por fila tornou o 880 difícil de vender às companhias aéreas, cujas receitas dependiam de lotar o maior número possível de lugares. O avião rival da Boeing, o 720, pouco mais do que um 707 ligeiramente modificado, podia ser vendido por um preço muito mais baixo e ainda transportar mais pessoas. A Boeing já tinha recuperado grande parte do que gastara no desenvolvimento do 707, antes mesmo de o 720 chegar ao mercado, o que permitiu a Boeing oferecer o 880 por um preço inferior desde o primeiro dia. Essa diferença de preço era real e significativa. O 880 não tinha como competir. O segundo problema era o combustível. Os motores CJ-805 da General Electric consumiam visivelmente mais combustível do que os motores Pratt & Whitney JT3C, que equipavam o jato concorrente da Boeing. Hora após hora em cruzeiro, o 880 usava mais combustível enquanto transportava menos pessoas do que os seus rivais. Numa indústria agora estruturada em torno do custo por assento por quilômetro, essa combinação criou uma lógica econômica que o 880 simplesmente não conseguia superar. A velocidade, no entanto, não era um fator que se traduzisse em economia nos registros de custos. Já o consumo de combustível e a contagem de passageiros, sim. A Convair tinha construído um jato para um nicho de mercado específico, velocidade premium aliada a uma capacidade menor, e o setor da aviação decidiu que essa fatia não podia gerar lucro. Cada companhia que operava o 880 pagava mais por assento para o operar, pagava mais para o adquirir em primeiro lugar e gerava menos receita por assento por voo do que teria com o equivalente da Boeing. A lógica comercial apontava numa direção e, eventualmente, a linha de produção seguiu-a. Uma versão mais longa e mais rápida do 880, o Convair 990, foi construída paralelamente ao 880M entre 1961 e 1963. Herdava as mesmas fraquezas fundamentais e teve o mesmo destino. Após o término do programa do 990, a General Dynamics nunca mais construiu outro jato comercial. Por todos os padrões mensuráveis, consumo de combustível, capacidade de assentos, preço de compra, o Convair 880 perdeu no mercado. Mas os homens que a pilotaram continuaram a falar dela muito depois de os contabilistas terem fechado as contas. 4 motores descendentes de hardware militar comprovado, um forte desempenho de cruzeiro em alta velocidade subsônica e uma pilotagem que respondia ao toque do piloto, conferiram a esta aeronave um caráter que nada mais na sua categoria igualava. As companhias aéreas escolheram os números. Os pilotos escolheram o 880. À sua maneira, ambos estavam certos. Apenas um lado dessa discussão ainda é recordado hoje.